todos e todas, me chamo Cássio Marino Campelo e trago para vocês uma conversa sobre a influência da parasitemia na leishmaniose. Para que a gente comece a conversar sobre esse aspecto relacionado a uma doença tropical negligenciada, o papel do agente etiológico dentro de uma parasitemia, uma evolução clínica, eu dividi em alguns tópicos para a gente iniciar. Então, vamos falar um pouco da epidemiologia da leishmaniose visceral. Quem é esse agente etiológico responsável? Como ocorre a interação parasito-hospedeiro? Os aspectos clínicos após essa interação, o aumento da parasitemia, né, ou a diminuição, e a relação entre a parasitemia clínica para a gente ver qual é o papel e qual é o impacto disso. Então, para a gente começar, vamos falar da leishmaniose pensando no contexto mundial. Então, o que a Organização Mundial da Saúde estuda, pensa e, com base nos dados da literatura, a gente consegue definir a leishmaniose visceral como uma doença tropical negligenciada. É uma doença de alta incidência, alta morbidade, alta mortalidade, quer dizer, ela aumenta na população, ela se espalha na população, e dentro dessa população ela é capaz de causar a doença de uma forma efetiva, e dentro desse aspecto de causar a doença, ela também evolui seriamente a causar mortes. Essa doença, ela é uma doença que é comum no mundo, comum que eu digo porque ela é totalmente cosmopolita, mas também associada a alguns fatores que é padrão dentro de uma característica da doença de disseminação dela nos países que são mais endêmicos, né? E aí nós temos a relação dela com a pobreza, relação dela com a desnutrição, e a desnutrição no processo de que ela comete mais crianças, e essas crianças elas se tornam vítimas fatais da doença. Os processos migratórios que carregam, né, faz essa disseminação entre doença vetor para outras regiões que até então não notificavam ou não tinham casos, moradia precária que favorece, né, a proliferação do vetor responsável pela contaminação, responsável pela infecção, e a falta de recursos, como também a ação antrópica, que tem sido falada mais do que nunca nos dias atuais, porque as alterações que são pertinentes ao homem estão fazendo com que o vetor e o agente etiológico da doença mudem o seu padrão para um padrão adaptativo e que pode gerar futuramente surtos e surtos ou epidêmicos de leishmaniose visceral. Qual é o panorama da leishmaniose visceral no mundo? Então, 76 países, eles notificam leishmaniose, casos de leishmaniose visceral durante todo o ano. Dentro desses 76 países, nós temos o Brasil. A zona marrom são zonas de países que possuem notificação acima de 1.000 casos anos. Então, desses casos anos no mundo, 90% desses casos estão no Brasil, que é representativo de 3.500 casos novos anualmente, sendo que não é baixo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde de 2024. Quando nós analisamos esse panorama da leishmaniose visceral dentro do contexto das Américas, a gente percebe que desde 2017 até 2022 existe uma diminuição. Quando a gente olha o Brasil, que é o verde, ele começa num pico de 70 a 80 notificações de casos ano, e ele vai decrescendo, o país vai decrescendo até chegarmos em 2022 e termos aí uma média entre 30 casos novos. Mesmo assim, o Brasil continua notificando alto, tá? E nós temos que pensar um fator. Entre 2020 até 2022, nós tivemos um período da pandemia da Covid-19, que afetou os casos de notificação e gerou muitos casos de subnotificação, e outras doenças ficaram represadas em relação a toda a demanda da saúde, de profissionais de saúde relacionados à prevenção, controle da doença, da Covid-19. Então, nós temos esses casos assim, que temos que olhar com um olhar sensível, né, para esses gráficos, pensando no panorama de Covid-19.
Mas nas Américas nós temos o Brasil, né, que está numa taxa alta, e nós temos que, se a gente olhar essa linha vermelha, essa linha vermelha é representativa de todas as regiões das Américas. Então, o Brasil segue um padrão das regiões das Américas, e o Paraguai, ele foge dessa curva, despontando numa incidência, nós estamos em surto, mostrando um surto da doença dentro do país. O que é preocupante, né? Estamos em um país fronteiriço, né, com o Brasil. E como é esse panorama no Brasil? Então, o Brasil, ele notifica 1.567 casos em 2023, aí eu trago esse panorama de 2023, para a gente analisarmos e entendermos as cores representativas no mapa do Brasil, nós vamos pensar em menor número de casos a maior número de casos, pensando nessa gradiente de cor azul, do mais claro para o mais escuro. Então, os estados como Ceará e Maranhão são estados que notificam mais do que 200 casos, ou notificaram acima de 200 casos no Brasil em 2023. A taxa de letalidade ela é considerada altíssima, então ela é uma doença que nós olhamos no gráfico anterior, ela está em queda na sua incidência, mas ela possui uma taxa de letalidade alta, e isso é fator de verificação, fator de questionarmos o porquê que essa doença tem uma baixa incidência e uma alta letalidade. Que fatores estão sendo associados a isso? Pode ser que a parasitemia tenha um papel, né? Nós estamos analisando parasitemia, então nós podemos pensar que essa parasitemia possa ter. Não só a parasitemia, nós temos fatores genéticos, fatores do próprio indivíduo, é, forçando todo esse processo de implementação ou de acontecimento da doença em si. Desses 1.567 casos de 2023, 149 pessoas morreram. Claro, ela é uma taxa considerada alta, mas muita gente se cura. Ela é uma doença altamente curável, então nós temos que pensar que a doença ela precisa ser identificada rápida, quanto mais cedo melhor, e quanto mais cedo o indivíduo procura o serviço de saúde e ele é tratado, mais chances ele tem de cura. Agora, quando esse indivíduo ele percorre o serviço de saúde e não ocorre a identificação da doença, esse diagnóstico é feito erroneamente e esse indivíduo ele passa por mais longos e longos meses, ele chega no serviço de saúde, quando ele consegue ser diagnosticado, ele está grave e, consequentemente, ele irá a óbito. Dentro de 2023, nós temos os estados que mais notificaram casos de leishmaniose. Então, alguns estados são do nordeste do país. Dentre eles, nós destacamos aí Fortaleza, com 65 novos casos, Teresina, com 41. Nós temos São Luís aqui com 27. O restante, nós temos Belo Horizonte da região sudeste, nós temos Araguaína do centro-oeste, e as demais regiões do país, mas mostrar que esses estados que despontam no topo da lista são os estados do Nordeste que nos trazem preocupação. Quando a gente pensa na estratificação de risco, né, de como é que essa população ela está em risco no país, aí vamos pensar vetor, nós vamos pensar em condições, como a gente viu no slide anterior, no primeiro slide, quando a gente pensa em condições de risco de favorecimento da doença, como pobreza, desnutrição, nós temos que pensar nisso. Nós temos alguns estados que despontam nessa estratificação de risco, né? Então, Ceará, o estado do Ceará, Pará e estado de Minas Gerais, ele tem uma transmissão intensa. Então, essa doença ela é intensa todo ano. Claro que, né? Nós temos que pensar que existe uma sazonalidade da doença, então há momentos que essa doença ela tem mais casos e há momentos que ela tem menos casos. Isso tem a ver com a replicação do vetor e com chuvas e períodos não chuvosos. Tudo isso favorece.
E também nós temos que pensar em outras condições, como condições sociais e econômicas do indivíduo, né? Interferindo nesse processo. E aí nós temos como transmissão muito intensa o estado do Maranhão e Tocantins, o que mostra que a leishmaniose visceral ela é uma doença preocupante, né? Ela é uma doença negligenciada além disso, uma doença que leva a muitos casos de óbito. Quando olhamos quem é que adoece, né? O perfil dessa população que adoece, e aí uma característica ela é comum, mesmo quando a gente demonstra isso olhando estado por estado, né? Que nós temos um dado Brasil, mas a gente olha aqui um estado por estado, isso não muda o padrão, tá? Então, nós temos um acometimento de homens maior do que de mulheres. No caso, em 2023, esse acometimento de homens foi de 68,6%, em relação a 31,4% de mulheres. Dentro disso, dentro desse perfil, desponta uma faixa etária muito característica. Essa faixa etária compreendida de 30 a 59 anos, de 40 a 59 anos e de 20 a 39 anos é a faixa etária de população ativa, economicamente ativa, trabalhadora. Aí pensamos, esses homens estão sendo expostos no trabalho, qual tipo de trabalho eles estão sendo expostos? Mas a doença era tipicamente rural. Ela ainda há casos de notificação rural da doença, mas a maioria dos casos agora, assim, 90% desses casos são totalmente de áreas urbanas. Então, esses indivíduos eles estão se expondo ao vetor, e esse vetor ele está infectado com agente etiológico, né? Vamos pensar da leishmania, e essa leishmania ela consegue infectar o indivíduo, fazer a relação parasito-hospedeiro, e dentro dessa relação ela consegue deixar o indivíduo doente. Então, o vetor, isso só demonstra que o vetor está disseminado e totalmente cosmopolita, afetando justamente a população masculina que está economicamente ativa fora de casa. E a mulher, ela, quando se pensa nisso, né, alguns estudos falam que a mulher está mais em casa, consequentemente ela tem menos risco, né? Tem o fator de proteção do estrógeno, tem o fator de proteção da progesterona, que inibe, né, essa sinalização para o vetor. Aí tem vários estudos de modelo animal em laboratório que demonstram isso, que também não vai ser o nosso caso de estudo. Mas é bem interessante a gente pensar sobre, se quem tiver curiosidade, você pode verificar o papel hormonal na relação entre a infecção por leishmaniose e a atração do vetor. E quem é esse agente etiológico? Então, o agente etiológico é a Leishmania infanto. Então, a Leishmania infanto, ela é um parasita intracelular obrigatório, ela tem ciclos de reprodução distintos, elas têm um processo de reprodução dentro do vetor e outro processo de reprodução dentro do ser humano, dentro do hospedeiro mamífero, vamos pensar assim, vamos até esquecer um pouco do ser humano, vamos pensar numa contextualização geral. Então, esse parasita intracelular obrigatório, ele muda a sua forma e vai mudando essa sua forma dentro do vetor e dentro do hospedeiro mamífero. Essas formas elas são infectantes e de sobrevivência adaptativa do processo de evolução do parasito para sua sobrevivência e perpetuação. Nós temos que pensar que quando nós falamos de incidência de micro-organismo e de relação entre micro-organismo e hospedeiro, nós temos que pensar que ninguém quer morrer nessa história, tá? Nem o hospedeiro que foi infectado por esse micro-organismo, ele quer morrer, e nem o micro-organismo que está afetando esse hospedeiro, ele quer morrer. Todos pensam em sobreviver e, além dessa sobrevivência, perpetuar a sua descendência. Mas nem todos esses encontros têm um encontro que não causa morte, né? Quando a gente pensa nesses encontros de micro-organismos. Por quê? Porque determinados micro-organismos produzem diversas proteínas, diversos fatores patogênicos que podem, na nossa relação, no nosso sistema imune, nos afetar e nos causar mal.
não é que o micro-organismo queira nos causar mal, mas o nosso corpo não está adaptado, então vai sofrer as consequências dessa adaptação para albergar um micro-organismo novo. Seria praticamente isso. Somos vulneráveis a todos? Não. Somos vulneráveis a uma parte? Somos. E a gente não sabe como é que o nosso corpo vai se dar nesse processo de adaptação. Micro-organismos moram em nós, seres humanos? Moram. A gente consegue viver bem? Sim, senão a gente estava todo tempo doente. Então, há uma relação comensal de favorecimento, mas não é em todos os micro-organismos disso. Então, nós temos a leishmania, e a leishmania a gente não consegue ter essa relação comensal de sobrevivência, de ficarmos unidos, amigos, venceremos. Não conseguimos. Então, ela entra na gente, ela consegue nos infectar, e a partir desse contato com a leishmania, desencadeia uma série de processos no nosso corpo que pode ou não nos levar à morte, tá? Mas que, em contrapartida, a gente precisa destruí-la para a gente conseguir sair dessa condição de doente. Esse é o ponto. Então, a partir disso, nós temos a leishmania infantil. Tá? Então, dentro do vetor, ela tem uma característica de promastigota, uma promastigota que ela tem uma cauda motora, né? Ela é prolongada, que facilita a locomoção. E nos seres humanos, nos mamíferos, de um modo geral, ela muda sua forma para uma forma amastigota. E essa forma amastigota não é que ela não tenha por sua flagelo, mas o flagelo dela é encurtado, até porque ela não necessita obrigatoriamente estar tendo essa mobilidade rápida, né? Porque aí nós temos aí o processo adaptativo. Ela entendeu durante o tempo que se ela mudar uma forma e diminuir o flagelo, ela consegue melhor ficar, né, e passar mais tempo dentro do seu hospedeiro. Então, a leishmania ela está espalhada tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo, e o Brasil, a gente percebe aqui que está completamente endêmico para distribuição da leishmania infantil. Quando a gente pensa como agora ela nos infecta, então o processo de infecção da leishmania com nós, hospedeiros mamíferos, tem a ver com o processo de replicação e evolução do vetor. Então isso não é separado. Então, à medida que o vetor sofre seu processo de acasalamento, reprodução e passa para a perpetuação da sua espécie, ele gera uma condição que vai causar essa infecção, que é justamente o reparto sanguíneo da fêmea. A fêmea, que é do flebotomínio, que é o principal vetor incriminado, e esse flebotomínio é o Lutzomia longipalpis, é a espécie incriminada nesse processo. E a fêmea da Lutzomia longipalpis, ela precisa fazer o reparto sanguíneo para poder fazer a sua ovoposição. Cada vez que ela faz um repasto, o próprio micro-organismo, a leishmania, se favorece, entope as cânulas do local de picada, e aí ela regurgita, né, essas leishmanias dentro do vaso sanguíneo, na pele, e as leishmanias a partir daí se infiltram de pele adentro e se disseminam a partir dos pequenos microvasos sanguíneos, né? Vamos pensar nos capilares, e a partir daí começa o processo infeccioso. E aqui está a mudança de forma, então, a fêmea pica o hospedeiro mamífero. Esse hospedeiro mamífero, dentro do processo de evasão ao sistema imune do hospedeiro, ela muda a forma de infectante para uma forma amastigota, que também é infectante. Essa forma amastigota ela consegue reinfectar a fêmea no seu novo reparto sanguíneo e o ciclo se retroalimenta. Ok? Mas como é essa interação parasita-hospedeiro? Eu vou apresentar aqui para vocês, primeiramente, uma condição do indivíduo em que ele se cura espontaneamente, ele não desenvolve a doença e o sistema imune dele é competente para debelar a infecção. Então, a fêmea do flebotomínio pica, libera promastigota metacíclica na corrente sanguínea. Essas promastigotas metacíclicas, elas entram em contato com anticorpos que não são tão específicos, mas que conseguem sinalizar a localização desse indivíduo
dessa leishmania no dentro do corpo e sinalizar agora o processo de destruição através da cascata do sistema complemento, que a gente pensa aí lá quando a gente está estudando sistema imunológico. Então, os componentes proteicos da cascata do sistema complemento destroem, fazem a lise e a debelação da leishmania, causando agora aí o processo de cura. Nem todo indivíduo que se infecta por leishmania desenvolve a doença. O nosso sistema imune ele é totalmente capaz de debelar a infecção no seu estágio inicial antes que essa leishmania ela se replique suficiente ou cause a doença. Em muitos casos, nós tivemos já contato, né? Nós temos uma distribuição da leishmania em todo o território nacional, se nós temos, né, essa transmissão de intensa a muito intensa nos estados, então com certeza nós já tivemos contato em algum momento das nossas vidas, tanto com o vetor como com a leishmania, e o nosso corpo foi suficientemente competente de debelar a infecção sem causar a doença. Isso é um ponto. Mas, né, aqui nós temos uma animação fazendo isso e o sistema complemento trazendo a lise. Mas, quando o sistema imune não é competente o suficiente, aí a leishmania, dentro das suas proteínas que encobre, faz com que haja debelação ou a inativação desse sistema imune, e aí a leishmania agora consegue se evadir do sistema imune e causar agora a doença. Nós temos nesse processo, nessas proteínas LPG e GP63, que clivam esses processos, né, de proteicos da cascata, fazendo com que haja a desregulação agora do sistema imune, e aí nós temos uma evasão para neutrófilos, monócitos, linfócitos e hemácia, e agora a leishmania ela ganha de uma forma sistêmica todo o corpo do indivíduo, causando a doença e que, se não for tratada imediatamente, pode levar a um estado grave e óbito. Aí, o meu grupo de pesquisa, né, no qual fazia parte, conseguimos fazer um desenho sobre como é esse processo infeccioso dentro do nosso corpo, que pode levar a uma condição grave. Então, justamente, flebotomínio pica, libera, essa leishmania ela entra dentro do monócito, esse monócito acontece a lise, e também a mudança de forma dessa leishmania para a forma mastigota. Essa forma mastigota ela entra em contato com uma molécula presente nas células do sistema imune, que é o CR1. Esse CR1 ele é permissivo de ligação e a leishmania usa esse receptor como uma carona. Então, essa carona, pelas hemácias, ela vai para o fígado, causando uma hepatomegalia, e também para o baço, causando uma esplenomegalia, que é característica da doença. E nas outras células, ela infecta o neutrófilo, né, por essa carona, faz com que o neutrófilo o neutrófilo não consegue se desfazer dessa leishmania, e aí ele sinaliza para o monócito para que o fagocite para a sua destruição, e nesse momento essa fagocitose via CR1, né, uma fagocitose silenciosa, o neutrófilo ele é usado como cavalo de Troia para fazer essa disseminação, e agora a leishmania ela tem total acesso ao monócito, que é o macrófago, que é o principal célula, que ela é totalmente permissiva, e junto ao linfócito B, que é o que produz nossos anticorpos, ela causa uma proliferação policlonal, causando uma desregulação de fabricação desses anticorpos de baixa afinidade, e aí tudo isso favorece a prevalência a permanência desse parasito no corpo, causando a doença, que tem quais características clínicas? Nós temos uma febre alta, porque às vezes é irregular ou não. Nós temos uma fraqueza por causa de uma anemia severa que vai acometendo. Quanto mais o tempo vai passando, esse paciente ou esse indivíduo, ele vai ficando cada vez mais grave, cada vez mais cansado, adinâmico, não tem vontade de fazer nada. À medida que acontece essa dinamia, também começa a acontecer um processo de emagrecimento. Esse emagrecimento, aí nós temos que pensar nas citocinas inflamatórias e pensar em outros contextos. E, em seguida, ao aumento do fígado e do baço,
fazendo aí agora hepatosplenomegalia. E a parasitemia? Aí eu vou trazer um estudo de Daiká, 2019, que mostra o papel das citocinas referente. Essas citocinas, elas são citocinas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias, mas que têm um papel crucial na proliferação desse micro-organismo, na proliferação da leishmania dentro do seu hospedeiro. Claro que aqui nós temos que pensar numa imunidade, né? Uma resposta da imunidade inata, ela pode ser favorecida, né? Causando uma defesa. Se causa uma defesa nessa parte aqui, o indivíduo foi curado, mas, contudo, se esse parasita ele consegue escapar, evadir, e agora, através de uma citocina chamada TGF-beta, ele é um fator preponderante para que o micro-organismo agora, a leishmania, consiga se multiplicar e evadir do sistema imune e agora se replicar melhor, eficazmente, causar a doença e ainda ir para a periferia. Quando eu falo de para a periferia, ficar permissivo na região do sangue periférico, nos nossos braços, né, e ficar mais que favorece a picada da fêmea do flebotomínio e agora uma reinfecção, que é bem interessante. Aí nós temos que pensar que a TGF-beta, ela é uma citocina que ela é uma regulatória, imunorreguladora. Então, ela tanto fisiologicamente, ela vai... Se algumas citocinas estão muito desbalanceadas, essas citocinas vão ficar no nível fisiológico, e é esse é o papel, controlar a infecção, controlar a inflamação. Se a inflamação ela persistir, o dano é maior na gente. Então, a gente tem que ter algo que medeie essa regulação. Então, a TGF-beta entra nessa regulação. E o fato dela regular, ela regula a inflamação, favorecendo a leishmania, que é bem interessante, né? E é um estudo bem interessante. Apesar que aí a gente tem que pensar, isso foi um modelo humano? Não. Mas foi modelo animal, verificando no laboratório, verificando as permissividades. A gente tenta extrapolar isso de uma forma mais didática para o humano. E aí, com base nisso, a gente traz o estudo TADES, aí o estudo TADES 2021 aí demonstra que os níveis dessas citocinas são dependentes de uma parasitemia, ou a parasitemia ela é dependente dos níveis de citocina. Como? A interferon gama ela é uma citocina anti-inflamatória. Se ela é anti-inflamatória, ela também favorece a morte do micro-organismo. Então, quando os níveis dela estão altos, nós temos que pensar aqui, ó, quando esse pico de interferon gama ele está alto, a parasitemia está lá embaixo. Ela está lá embaixo. Ela praticamente é baixíssima. Mas quando os níveis de interferon gama diminuem, essa parasitemia sobe. Por que que sobe? Porque nós temos também uma outra citocina que age, que é a IL-10, que é uma citocina inflamatória, que favorece a inflamação, ela favorece a disseminação da leishmania. Agora, que outros fatores? Aí nós precisaremos de mais estudos, nós precisaremos de mais pessoas aptas a querer entender uma doença que não dá dinheiro, né? Porque todo mundo estuda a doença que dá dinheiro, mas estudar a doença negligenciada não dá dinheiro, porque é uma doença que acomete muito pobre, não tem tanto recurso, então ela consegue permanecer negligenciada, mas a gente precisa de novas pessoas que queiram estudar a leishmaniose, seja as formas cutâneas ou a forma visceral. E aí a nossa equipe, né, o nosso grupo, foi estudar o perfil. Aí eu trago aqui um perfil de indivíduos que foram estudados entre 2017 até 2022. Então foram 74 indivíduos e eles foram classificados. Aqui nós temos dentro de uma classificação de se esse paciente ele pode se tornar grave ou não. E aí desses indivíduos que estavam doentes, a gente conseguiu classificar esses indivíduos em um melhor prognóstico ou um pior prognóstico. Então, 39 tiveram um melhor prognóstico, eles foram não considerados graves, eles tinham maior chance de cura. E 35 foi considerado grave com sério risco de óbito. Esses 39, 22 eles só eram leishmaniose visceral, eles não tinham nenhuma outra co-infecção, nem outra doença de base
que a gente pensa a doença de base infecciosa. E 17 eles já eram, né, já conviviam com HIV e aí contraíram a infecção por leishmaniose. Mas a condição desse indivíduo aqui foi o suficiente para conseguir debelar a infecção. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos os 35 casos piores, né, que foram mais graves. 21 foi exclusivamente leishmaniose visceral, quer dizer, esse indivíduo pegou a leishmaniose visceral, o sistema imunológico dele não foi competente e ele conseguiu ficar grave. E nós temos agora pessoas que convivem com HIV, que pegaram leishmaniose visceral e aí se tornaram graves. Qual a diferença entre esses 17 com melhor para os 14 piores? Os 17 faziam uso de retroviral. Eles tinham regularidade, eles tomavam sua TARV, né, o seu antirretroviral regularmente, seguiam a risca e logo, consequentemente, estavam aí numa condição favorecida de cura. Esses indivíduos aqui, eles não faziam uso de retroviral, não aderiam ao tratamento, estavam aí com a carga viral altíssima, e aí nós temos que pensar que o HIV ele é imunossupressor e o calazar ou a leishmaniose visceral também é imunossupressor. Então nós temos aí que duas imunossupressões juntas. Como é que esse indivíduo vai aguentar? Uma pressão muito grande dentro do sistema, dentro do corpo desse indivíduo, né? Além disso, a população com HIV, ela é uma população que numa condição de grave, que tem sério risco de causar recidivas. Quer dizer, a leishmaniose não morre completamente, ela consegue se evadir, ainda se esconder dentro desse indivíduo, e quando passa um determinado tempo que ele se estabelece, cura e de repente a imunidade cai relativa ao vírus HIV se replicando, essa leishmania volta a se multiplicar e causar o calazar de novo. Então, desses 14, 7 indivíduos tiveram várias recidivas. Porém, nós temos um caso aí já inédito, que a gente pensa aí se isso é uma nova infecção ou se isso é uma reinfecção, mas no caso eles foram avaliados como reinfecção, indivíduos que pegaram a doença, não tinham HIV, não conviviam com HIV, mas que pegaram a doença e com o passar de alguns anos eles foram competentes para desenvolver a doença novamente. Então nós temos 3 indivíduos, é pouco? É, mas a gente pode pensar no processo evolutivo do próprio micro-organismo se adaptando ao nosso contexto do sistema imunológico, aprendendo. Cássio, como é a parasitemia nesse povo? Agora nós vamos apresentar. Então, a parasitemia ela é muito maior na medula do que no sangue. Isso está comprovado aqui nesse gráfico. É 4,70 vezes 10 a quarta leishmania por ml de medula em uma pessoa para 0,29 vezes 10 a quarta leishmanias por ml de sangue. O que é representativo disso? Umas 29 mil leishmanias por ml, umas 47 mil leishmanias por... até 470 mil eu já peguei leishmanias por ml. Variável. Aqui nós temos uma média, mas é variável. Eu já peguei casos de 20 mil ml, 20 mil leishmanias por ml até 470 mil leishmanias. Aliás, até 600 e poucas leishmanias por ml de medula em um indivíduo. A pessoa altamente infestada de leishmania. Mas a média é essa. Mas aqui a gente só para mostrar que existe um tropismo, né, pela medula e a periferia ela é mais infectiva, né? Quando a leishmania chega no sangue, ela consegue estar mais apta a pegar uma flebotomina no novo repasto. Quando a gente divide esse contexto, né, agora entre idade, HIV com HIV, sem HIV, né, a gente percebe que indivíduos de 20 a 50 anos, de 51 a 64, de 51 a 64, têm uma maior parasitemia, no contexto geral. Esses indivíduos de 51 e 64, quando a gente divide se é com só leishmaniose ou é só infectado com HIV e leishmaniose, a gente percebe que 51 a 64 eles têm maior parasitemia porque eles têm HIV. E aí a gente tem que pensar no contexto agora se faz uso do antirretroviral ou não antirretroviral. O que é que a gente entende disso? Que a parasitemia
o nosso grupo ele pôde concluir que a parasitemia, dentro de uma população de 51 a 64 anos, ela é grave. Quanto mais essa população for com HIV, pior, né? Então, é uma idade crítica que pode, assim, requer novos estudos, mas que a parasitemia ela favorece uma maior gravidade, esses pacientes estavam mais graves do que outros, favoreceu. E aí nós temos uma doença que tem total importância dentro do contexto da parasitemia. E a parasitemia realizando agora um impacto dentro da condição clínica desse indivíduo de chegar no serviço de saúde, e quando chega nesse serviço de saúde, ele ser curado. E aí eu chego no final, né, deixo a seguinte pergunta para vocês. A leishmaniose visceral deixará de ser uma doença negligenciada? Isso aí é para vocês pensarem, né? E se você consegue dizer sim, eu garanto que você está apto a estudar leishmaniose visceral, fazer parte desse corpo de cientistas e pessoas, né, que querem sanar esse contexto, sanar essa causa dessa leishmaniose visceral no Brasil, mudar a história da leishmaniose visceral no Brasil. E se você disse não, você não está desacreditado, mas você também quer estudar no sentido de ver vetor, de ver outras condições sociais. E aí a gente aguarda você para fazer parte disso tudo, tá? Da gente estudar a leishmaniose visceral. No mais, eu só tenho a agradecer. E está aí meu e-mail, né, minha rede social, Instagram. Quem quiser, entre em contato, dúvidas, perguntas, no mais eu só tenho que agradecer, né, ao Congresso por a participação, convite. E é isso, gente. A gente se encontra. Tchau, tchau.